Nós estamos no módulo 1, essa aqui é a nossa aula 4 e nós estamos falando sobre Ruth, o empoderamento feminino na Bíblia com Ruth e as suas atitudes. O tema desta aula é a beleza da graça de Deus. E na aula anterior nós terminamos com a seguinte cena. Ruth continuava trabalhando com as servas de Boaz, ela continuava morando com a sua sogra, cuidando dela, fazendo as atividades normais, mas algo estava prestes a acontecer. E é exatamente agora, nesta aula, que nós juntos vamos ver um pouquinho sobre esperança e sobre a graça de Deus. E é uma graça que acaba transbordando aí em toda essa narrativa da história de Ruth. Nós temos agora, então, um momento onde Noemi ela tem uma estratégia. Então, a estratégia de Noemi, qual é? Ela já está em descanso. Ela já está com alegria no seu coração. E lá no primeiro capítulo, ela havia pedido ao Senhor para que pudesse, então, prover um pouquinho mais de segurança para Orfa e para Ruth, porque elas estavam viúvas também, eram as suas noras, para que Deus pudesse dar um lar para elas, para que elas tivessem um marido, pois ela não ia poder ajudar essas meninas. E o que acontece? Ela percebe que isso seria praticamente impossível onde elas estão, mas elas tinham que ir para Belém. Em Belém era possível, e esta seria a resposta adequada de Deus para aquela oração. Especialmente para quem? Para Ruth. Então, pensa comigo, um certo dia, Noemi está diante dessa situação e ela disse assim para Ruth, lá na passagem bíblica, lá em Ruth 3:1. Minha filha, eu tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Diante da situação, nós temos essa reflexão de Ruth 3:1. As duas, vivendo juntas, teriam uma vida de muitos desafios, muito mais do que elas já estão passando neste momento da história. Pois além de elas serem viúvas, elas são pobres, muito pobres. E além disso, Ruth é estrangeira, ela é uma moabita. Lembrando então que os moabitas não eram bem vistos pelos israelitas. E o plano de Noemi qual que é? Era que Ruth, então, tivesse um descanso e proteção em um novo lar, com um novo marido. E a palavra lar, aqui, ela é muito forte, tá? Quero que você anote isso. A palavra lar significa, então, literalmente um lugar de descanso. Eu espero que o seu lar aí, mulher empoderada, seja um lugar de descanso para sua família. Então, a estratégia dela, dessa maneira, né? A sua sogra, ela deseja, então, elaborar um plano que conta muito com a sua nora. E elas falam o seguinte, a palavra diz, né? Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo, está nesta noite, nesse exato momento, ele está lá limpando a cevada na eira. Lave-se, coloque um perfuminho, vista a sua melhor roupa e desça lá na eira onde Boaz está trabalhando. Olha a estratégia dela aqui, tá? Mas não deixe que ele perceba você, até que tenha comido e bebido. Olha que plano. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deita. É uma orientação de Noemi para Ruth. Então vá lá, descubra os pés, no caso dele, né? Tira aí o lençol do pé dele e deite-se. Deite-se nos pés deles. Ele lhe dirá o que fazer. Então Ruth, ela pega e responde, né? Eu farei tudo o que você está me dizendo. Lá no Ruth 3:2 e 5. Então um resumo sobre isso, tá? Noemi disse, Ruth, esta noite Boaz vai dormir lá na eira, tá? Que a eira, o que é? É um lugar onde se moem sementes, né? Então, por isso, preciso que você, Ruth, se arrume. Mulher, vá se arrumar, passa um perfume, toma um banho, bota uma roupa bonita, né? Não deixe aí de você estar bem apresentável, né? E aí nós temos diante de nós uma pessoa que está pronta para se casar de novo. Ela queria casar de novo. Hoje você vai arrumar o marido para você. Então, Ruth, chegue perto e deixe que ele dite o rumo da situação. Apenas chegue perto dele. Banhar, ungir, vestir, estar perfumada e bem vestida. Por toda a escritura, essas três ações, né, representam os passos da noiva. E enquanto ela se prepara para encontrar, então, o seu marido, ou seu futuro marido, nós temos aqui Noemi pedindo para que Ruth se prepare.
Se prepare como uma noiva. Por quê? Ela poderia estar pronta para se casar com Boaz. E ela dá uma instrução para ela ir até Boaz, mas de uma forma um pouco arriscada, né? Então ela diz assim, ó, Ruth estaria pedindo que ele se casasse com ela naquela noite e consumasse o casamento. Então é como se ela falasse, vá lá e se apresenta para esse homem, deixa ele notar você que você precisa casar e ele é um bom marido. E eu acredito que ela já tinha ali uma intenção. Talvez os leitores, né, lá daquela época, se lembrariam aí de Gênesis 19, em que as filhas de Ló perceberam que não teriam marido, embebedaram o pai, se deitaram com ele. Olha que absurdo as narrativas e as situações. Essas escrituras foram passando de ano em ano. E uma de suas filhas nasceu quem? Desse casamento, dessa orgia? Moabe. Dando origem ao povo de Ruth. Olha que pesado. Então talvez os leitores de toda essa história são conhecedores da origem dos moabitas. Por isso que os israelitas não gostam deles. Então eles estariam pensando, será que veremos algo semelhante? Será que vai acontecer essa orgia, essa bagunça de novo? Deus vai nos matar de novo. Então Ruth disse à sua sogra assim, que faria tudo conforme ela tinha ordenado. É nítido, até aqui nessa história, que Noemi ela voltou a ter então esperança, ela voltou a sonhar com família, com casa, com lar. E aquela Noemi amarga, lá do primeiro capítulo, ela já havia se despedido das suas noras. A amarga mandou todo mundo embora, a amarga queria ficar sozinho. Agora ela mesma vai atrás de um marido aí para sua nora. Ela vai atrás aí de dar um descanso para essa pessoa, para Ruth, de dar alegria, de dar um marido, de dar uma família para Ruth. E uma das características de uma pessoa amarga e deprimida, que não é uma mulher empoderada na palavra de Deus, é a incapacidade de mover-se. Anota isso, dá um pause e volta e anota, tá? Ela não consegue se mover com propósito e esperança. Ela não consegue se mover para um futuro em Deus e feliz. E como é nítido isso na vida de muitas mulheres, falta de esperança quanto ao futuro, falta de esperança quanto à melhora do casamento. Homens também têm isso, tá? Na vida profissional também não tem esperança, na família perdi esperança. E isso paralisa as mulheres. Então nós aprendemos com Noemi que após ela ter renovado a sua esperança em Deus, no nosso Pai, ela age em sonho, ela age em progresso. A esperança nos ajuda a pensar em formas de fazer e fazer bem feito, de agir de forma clara, lúcida, em direção aos objetivos. A esperança nos ajuda a sonhar. Que Deus renove as suas esperanças, que a graça de Deus possa te ajudar a renovar as esperanças, tá? Agora nós temos então o pedido de Ruth. Então ela desceu lá para a eira, ela fez tudo o que a sogra dela tinha recomendado e ordenado em algumas traduções, e quando Boaz, ele terminou de comer, ele terminou de beber, ele ficou o quê? Faceiro. Ficou feliz, ficou alegre, e ele foi deitar então perto lá dos montes dos grãos. Ele está lá deitado para dormir. Ruth se aproximou, na maldade, e sem ser notada, ela chegou perto dele, descobriu os pés dele e deitou ali com ele nos seus pés. No meio da noite, né, aquele homem, ele acordou de repente ali, ele se virou e ele ficou assustado, né, porque ele viu ali uma mulher deitada aos seus pés. Os pés sujos, estava na lavoura. Ruth 3, 6 e 8 fala sobre isso. Ruth foi e agiu conforme Noemi pediu para ela. Ela entrou lá na eira. E quando Boaz já voltava alegre após beber o vinho, ela estava lá deitada nos pés dele. Ela vai de mansinho, ela vai silenciosa, ela vai no charme e ela se deita aos seus pés. Lá pela meia-noite, vamos pensar assim, né, 11 horas, até 1 hora da manhã, ela se deitou. E ele sente algo estranho. Né? Ele se assusta e ele senta. E ele vê que tinha uma mulher deitada aos seus pés. Pensa nessa cena. Pensa no desespero ali da Ruth para poder buscar algo, né? Buscar um amor, buscar um carinho. Né? Que susto aquele homem deve ter tomado. E ele não a reconheceu, né? A ponto de perguntar para ela. Ele pergunta, quem que é você? E aí Ruth responde, olha, agindo um pouco diferente do que Noemi havia instruído, que não era para ela ficar batendo papo ali, né? Ela falou, eu sou sua serva, eu sou Ruth. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o resgatador. Está lá em Ruth 3, 9. Olha que
pancada vem de Ruth. Ruth, como uma mulher de caráter que ela era uma mulher firme de caráter, ela não se aproveitou da situação. Mas ela foi muito direta, a ponto de não deixar de ditar o rumo daquela conversa. Não foi ele que deu as orientações e seguiu com o bate-papo. Ela falou o que tinha que fazer. Ela não deixa espaço para más interpretações. A tua serva que está aqui, coloque uma capa sobre ela. Ela estava ali dizendo, olha, eu estou pronta para me casar. Eu vim aqui, eu quero me casar com você. E você está pronto para me resgatar. Você é meu resgatador. Você é quem vai me tirar dessa situação. Ela faz isso com humildade, pois primeiramente ela se coloca numa posição de serva. Então a mulher empoderada entende quem ela é. E então ela pede para que ele estenda a sua capa sobre ela. E esse ato de estender a ponta da capa, né, sobre uma pessoa é algo muito simbólico. Porque na época era um compromisso de casar. Eu estendo a minha capa, eu cuido de você. A palavra capa é literalmente asas, tá? Não sei se você sabia disso. Então eu te protejo, eu cuido de você. Ruth havia se colocado debaixo das asas de Deus, primeiramente. Ela vai a Belém com esse formato. E agora ela procura se colocar debaixo das asas de Boaz. Toda mulher precisa do seu Boaz, do seu homem, para ela se arrumar, ficar bonita e pedir proteção para ele, cuidado. Pedindo que ele, então, cumpra o seu papel de resgatador. Ei, você vai me tirar dessa situação, quero me casar com você. Ela está simplesmente pedindo que ele cumpra o que a lei pede para fazer. Ele pode fazer isso, ele pode exercer e chamar para si essa lei e cumprir casando com ela. Então procure pensar como um leitor assim, que está naquela época e ele está naquele exato momento. Você está lendo isso e você está lá dentro. Talvez ele poderia se lembrar de Ló e suas filhas. Porque ele já tinha lá em Gênesis 19 uma situação apavorosa com os moabitas. Então, ou de todas as mulheres moabitas que talvez tentaram seduzir homens israelitas, né, os israelenses da época, porque elas deixaram o Egito e aí teve toda mais uma guerra de novo, Egito, Israel, Moabe, sempre teve. Mas a atitude de Ruth, ela dita as regras de forma humilde, ela pede que Boaz cumpra o seu papel, ela dá as orientações. A atitude de Boaz também é muito digna. Pensa, você está lá, você tá vendo essa cena. Talvez, sim, nós temos diante de nós duas pessoas que pudessem ali, uma julgar a outra. Porque ele enfrenta a tentação que certamente foi real. Poderia ter julgado ela. Estava escuro, não havia ninguém por perto, o coração ali estava alegre, né? Tinha tomado uns vinhos, tomou um goró, e ali ele estava diante de uma mulher que estava disposta a casar, cheirosa, tomada banho, e de repente trata-se de um homem com as mesmas inclinações de todos os homens. Mas não teve julgamento, não teve apontamento. Não teve ali uma cena de xingar ela ou expor ela, né? Ele poderia aproveitar daquela situação para fazer outras coisas, mas ele então abençoa ela, né? Deus abençoe você, minha filha. Ele diz, né, que o ato de bondade dela, ele percebe que o ato dela é muito maior do que qualquer outra coisa que ele poderia pensar. Pois ela poderia ir atrás de homens mais jovens, ela poderia ir atrás de homens talvez mais ricos. Ruth foi atrás dele. Um homem crente que estava na posição bíblica adequada à situação dela. Olha isso que sensacional. Deus vai colocar homens assim perto de você, se você precisa casar. E o teu homem vai ser esse homem também aí, pronto para cuidar, pronto para agir, pronto para zelar, e você vai estar sempre pronta para poder também compartilhar da vida com ele. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus cidadãos aqui da minha fazenda sabem que você é uma mulher virtuosa. Uma mulher empoderada na Bíblia. As pessoas ao redor sabem quem ela é. Ruth 3:11 fala sobre isso. Boaz, ele reconhece então a virtude de Ruth e ele não somente reconhece isso, ele sabe quem é ela e trata isso com carinho. Mas ele diz que todas as pessoas ali ao redor do círculo da sociedade deles sabem quem ela é. Para se ter uma ideia, algumas organizações da Bíblia hebraica têm uma ordem diferente dos livros. Não é igual aos nossos aqui, tá? Então, para você ter uma noção, nós estamos acostumados com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Mas em uma das organizações, o livro de Provérbios, ele vem antes de Ruth.
o Provérbios antes de Ruth. Na nossa, ele vem bem depois. Pois você deve se lembrar que no final de Provérbios, quero que você veja lá, nós temos uma pergunta. Lá no final de Provérbios, nós temos uma pergunta. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa. Completa, você sabe. Quem a acharás? Provérbios termina com uma pergunta que é respondida por quem? Em Ruth. Boaz responde essa pergunta em Ruth. Ela é uma mulher virtuosa. Você é uma mulher virtuosa. Mais uma vez, se imagine lá naquela história. Não só como leitor, mas o personagem. Pensa você lá dentro, olhando tudo isso, né? Como que Ruth se tornou uma mulher virtuosa? Que maravilha fazer parte dessa história. Ruth não era da linhagem de Israel. Ela vinha de um povo que não era bem visto por eles. Por conta de vários problemas aí que foram causados no passado. Ela não tinha culpa de nada e Boaz sabia muito bem disso. E neste capítulo nós vemos quão poderosa é a graça de Deus. O capítulo 3 deixa claro a graça de Deus. Agora, todos os cidadãos, né, de Belém já chamam aquela mulher de mulher virtuosa. Boaz também entende muito sobre graça. A sua mãe era cananeia. Ela havia sido o quê? Uma prostituta. Mas se converteu ao Deus de Israel. A mãe dele, de prostituta, se converte ao Deus de Israel. E agora, mesmo ele sabendo do passado de Ruth, mesmo ele sabendo da sua origem, mesmo ele sabendo de onde veio o seu povo, de uma orgia familiar, com um pai bêbado e filha bêbada, ele sabia que ela estava debaixo das asas de Deus. E que após esses atos e atitudes, ela se tornou então uma mulher virtuosa. Quantos homens e mulheres, né, pensam ou pensariam, né? O meu passado ele é muito pesado. Você não sabe o que eu fiz no verão passado, né? A minha vida deixou aí muitas marcas, muitas tristezas. Sim, eu sei disso. Nós erramos, todos nós erramos. Nosso passado não é legal. E muitas vezes dá até vergonha do nosso passado, né? Mas a culpa, ela está em nós. A culpa foi perdoada, nós fomos apagados desse capítulo de pecado, nós já temos que esquecer os preconceitos do nosso próprio passado, ou o passado, né, de origem dos outros. Talvez eu herdei um passado ruim, preciso esquecer isso. Nada impede de sermos transformados pela graça de Deus. Anota isso. Nada nos impede de sermos transformados pela graça de Deus. Nada nos impede você de ser uma mulher virtuosa. A graça de Deus cobre tudo, trazendo então uma nova vida, trazendo uma esperança maior, nos fazendo pessoas virtuosas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é sensacional. 2 Coríntios 5:17 trata muito bem sobre esse ponto. Deu 18 minutos aqui. Convido você a pegar uma água, dá um pause nesse vídeo, pega uma água, descansa um pouquinho, depois você volta. Voltou? A persistência de Boaz é o que nós vamos falar agora, tá? Boaz, então, ele diz: é verdade que eu sou o resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Ruth 3:12 fala isso. Quando Ruth vai até ele, ela está pedindo que eles se casem, tá bom? E quer que eles se casem naquela noite, consumando então o seu casamento. Por isso que ela vai lá toda arrumada, cheirosa, perfumada e se deita aos pés dele. Boaz não está pronto para fazer isso, porque há parentes mais próximos do que ele. Tem parentes que têm prioridade nesse casamento e não é ele. Lembrando que o resgatador, né, nessa cultura, era um parente próximo que poderia se casar com aquela mulher viúva, caso quisesse, né? Então, para você readquirir todos os bens do falecido, tinha que ter casamento. Para você poder ter uma mulher como esposa, precisava consumar o ato. E está claro que Boaz queria, sim, resgatar Ruth, mas ele também queria obedecer à lei. E é a lei muito importante para eles naquela época. Ele pede, então, para que Ruth passe a noite ali, que na manhã seguinte ele iria atrás desses parentes para poder resolver essa situação. Então fica aqui e amanhã cedo eu vou resolver a situação. Homem de valor, tá, mulheres empoderadas? Vai te ajudar a resolver todas as situações.
não vai deixar você sozinho. E você não vai ficar sozinha. E ele também não vai ficar, porque vocês estão juntos. Pois, se Boaz quisesse, ele poderia ter resgatado ela. Se não, Boaz jura que casaria com Ruth, mas ele ia ficar preocupado com a lei. Não teve isso, né? Ruth se levanta ainda pela madrugada para não ser reconhecida por ninguém. Então está zelando pela imagem, zelando pela reputação. E algumas coisas estavam em jogo diante disso. Porque a reputação dela e de Boaz eram muito importantes e reconhecidas na época. Havia então outro candidato, havia outro resgatador. E eles não só fizeram, não fizeram tudo certo, né? Eles não fizeram nada de errado. Mas Boaz, ele toma cuidado de evitar então a aparência do mal. Mulheres empoderadas, homens de honra, fujam da aparência do mal. Ele ainda lhe dá 6 medidas de cevada, né? Algo em torno aí de 32 quilos de grãos. E quando ela volta para casa, ela conta tudo para Noemi. Tem que contar tudo para a mãe, para quem está com você aí, no caso dela era a sogra. Ela contou tudo como foi aí esses momentos com Boaz e ainda mostra as medidas de cevada que ela ganhou. Aí a Bíblia diz, ele me deu essas coisas, 6 medidas de cevada. E ele disse o seguinte, não volte para a sua sogra de mãos vazias. Ei, coisa boa. Cada domingo que você for aí na casa da sogra, hein? Leva lá um refrigerante, a sobremesa, não vá de mão vazia. Olha o exemplo aí de Boaz e Ruth. Ruth 3,17. Ruth, volta então para a sua casa, com umas expectativas aí não tão realizadas, né, mas altas, mas ela tem uma prova de amor leal de Boaz, porque ela consegue aí manter viva a sua esperança de estar com ele. Tanto dela, a esperança veio dela, também conta a esperança de Noemi. Mas lembre-se, quando Noemi voltou a Belém, ela estava se expressando somente em amargura. Ela estava ali depressiva, totalmente. A alma dela estava inquieta e aflita, pois havia partido de Belém de mãos cheias e ela volta de mãos vazias, um dos motivos. Agora, quando Ruth volta para casa novamente, depois desse rolê, desse date, né, ela volta de mãos cheias. E Boaz pede para que ela mostre tudo para Noemi. Olha que cuidado de Deus, olha que carinho de Deus, né? Esperança é o que nós vemos aqui na prática. Então a Noemi disse o seguinte, abre aspas, né, para frase de Noemi. Agora espere, minha filha, chamando a nora de filha, hein? Até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem, ele não vai descansar enquanto não resolver ainda essa questão. Ele é dedicado, ele é uma pessoa que não vai deixar problemas para depois. Ruth 3:8. Noemi, ela entendeu o recado de Boaz. Noemi, ela ficou tranquila e ela tranquilizou Ruth. Ela deixou Ruth calma, não levou bagunça para dentro do coração de Ruth. Boaz estaria disposto a enfrentar os riscos, as leis e até mesmo as questões sociais para poder se casar com Ruth, uma moabita, uma estrangeira. O capítulo começa, então, com Noemi dizendo que ela buscaria um descanso para Ruth, que ela buscaria um lar. E o capítulo termina com Boaz dizendo, eu não vou descansar enquanto não resolver essa situação. Termina com ele falando, eu vou resolver essa questão para nós. Vou casar com você. Você já ouviu isso do seu marido? Está ouvindo isso do seu noivo? Você já deve ter falado isso também para eles. E nós temos então uma conclusão. Quanto à esperança, quanto à graça de Deus, com tudo isso que nós vimos aqui nessa aula. Quantos homens e mulheres já pensaram, ou pensam ainda, né? O meu passado é muito feio, meu passado é pesado, né? A minha vida deixou muitas marcas e cicatrizes, você não sabe o que aconteceu comigo, né? Quantas pessoas perderam os sonhos, as esperanças, né? E uma das características de uma pessoa que é amarga, uma pessoa que é deprimida, uma pessoa que é triste, é a incapacidade de mover-se. Ela não consegue se mover para frente, para cima de um propósito. Ela não tem esperança em nada, principalmente no futuro. Mas nada disso vai nos impedir de sermos transformados pela graça de Deus
e em mulheres, homens virtuosos, principalmente mulheres empoderadas. A graça de Deus nos dá uma nova vida, a graça de Deus nos dá uma nova chance e ela nos convida a acreditar em Deus, através do nosso resgatador. Boaz foi o resgatador de Ruth, certo? Mas o nosso resgatador agora aqui em 2024 é Jesus Cristo. É Cristo Jesus. E semelhantemente à habilitação ali que tinha Boaz para pilotar toda essa situação, Ruth era a pessoa certa para isso. Você é a pessoa certa para fazer e estar aonde você está hoje. Somente Jesus é habilitado para ser o teu resgatador. As suas situações estão nas mãos de Jesus e ele vai tratar. Ele não descansa até resolver. Pois todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Então nós temos aqui Jesus Cristo sendo o nosso Redentor. Aquele que nos resgata, aquele que nos dá uma nova vida, aquele que está nos dando hoje, agora, esperança. Então, assim como Boaz não descansaria até que tudo isso ficasse resolvido, Cristo não desiste de nós. Até resolver tudo na tua vida, Cristo não vai desistir de vocês. Mulher empoderada que está em Deus vai ter solução para os seus problemas. E nele, finalmente, nós podemos descansar e ficar tranquilos. Muitas vezes nós estamos desanimados, nós estamos aí em situações um pouquinho triste, pode ser tristeza na igreja, né, com as atividades, pode ser com os pais, a família, na cidade, no casamento, pode ser na nossa própria vida profissional, na nossa vida cristã, mas eu quero deixar claro aqui, ó, Cristo ainda está agindo, tá bom? Cristo está trabalhando. Eu estou convencido que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia que Cristo voltar. Está escrito lá na cartinha de Filipenses 1:6. Então nós podemos agora descansar, porque nós temos um resgatador, nós temos um mestre que está lutando juntamente conosco e nós não vamos desistir. Do que depender de nós vai ter dedicação, vai ter empenho e vai ter muita, 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 muita esperança. Quero que você termine essa aula fazendo uma oração comigo. Nós vamos bater aqui 27 minutos para 28 e você vai orar comigo agora, ok? Feche os seus olhos por gentileza. Deus, nós te agradecemos por essa aula porque o Senhor é o nosso resgatador. O Senhor nos traz esperança. O Senhor nos conecta com um futuro brilhante. O Senhor vai nos ajudar a resolver situações, seja em qualquer ambiente ou esfera social que eu tiver um problema. Agora, nós cremos em Ti e nós vamos receber esta bênção e a paz interior de saber que o Senhor está conosco. Amém? Até a próxima aula. Até já.